A vida de São José, revelada à abadesa Maria Cecília Bage. José tem muitas dores e mostra paciência e resignação. Mais abatido e debilitado do que nunca, José enfrentava também grande inapetência, não desejando mesmo alimentar-se em razão das fortes náuseas frente a qualquer tipo de alimento. Para ele só valiam os alimentos espirituais das santas orações e palavras vindas de Jesus. Seu filho, de alguma forma, ainda conseguia que se alimentasse de algo especialmente preparado em que colocava suas graças e que abençoava. Assim, José ingeria parca alimentação, apenas suficiente para mantê-lo vivo. Certa noite teve fortíssimas dores. Procurou tolerá-las pacientemente e as ofereceu como sacrifício prestado ao Senhor, como pagamento de partes das ofensas que havia feito, que na verdade jamais se haviam concretizado. Controlava-se ao máximo para não afligir demais Maria e Jesus e resignava-se à vontade divina. Maria, ciente de tudo, orava fervorosamente por ele, para que Deus lhe desse forças para suportar todos aqueles sofrimentos, pois os grandes méritos são sempre conquistados à custa de resignação frente a penas. Ela aguardava ansiosamente a concordância e beneplácitos divinos para que pudesse oferecer a ele alguma forma de lenitivo para as dores. Recebendo a graça pedida, foi ter com José acompanhada de Jesus. Quando José os avistou, elevou suas mãos para o alto e agradeceu ao Senhor que lhe enviara os seus objetos de amor. Voltando-se para eles, disse quanto os amava e assim sentiu-se mais aliviado em suas dores, embora Maria continuasse a aplicar-lhe compressas, tendentes a aliviá-las também. Mostrava grande compaixão por ele, perguntando continuamente como deveria agir para atender aos seus desejos e necessidades. Ele, bastante confortado com aquela atenção, dizia que sua presença já bastava para sua melhora, assim como a de Jesus. E de fato parecia mesmo melhor em sua presença. Entretanto, quando se afastavam, seu estado piorava e as fortes dores retornavam. E ele não ousava pedir que não o deixassem só e se abandonava completamente aos desígnios divinos, dizendo: se o Senhor desejar que melhore, seja confortado e consolado. Com certeza dará instruções neste sentido. Mas se a sua vontade for a de que permaneça em aflições, ordenará contrariamente. Seja qual for a forma escolhida, ambas apreciam seja qual for a forma escolhida, que seja feita a sua vontade, e eu estou preparado para cumpri-la. E ambos permaneciam ao seu lado até que as dores fossem aliviadas. Ao se retirarem Maria e Jesus para seus habituais retiros espirituais, certa ocasião o santo permaneceu adormecido por algum tempo. Em seu sono, o anjo lhe falou outra vez, em nome do Senhor, que se aproximava agora a sua libertação e que deveria preparar-se convenientemente, crescendo em méritos e praticando suas virtudes características, e que Deus o havia testado seriamente através daquela sua dolorosa enfermidade. Exortava-o a sofrer mais, assegurando que o Senhor se havia sensibilizado com a sua paciência, resignação e conformismo frente à situação. Acordando, resignado com a vontade divina, ofereceu-se completamente a Deus e se mostrou preparado para enfrentar tudo que a divina ordem determinasse. O santo agradeceu o aviso e solicitou a ajuda divina durante aqueles difíceis momentos. Em seguida, levantou-se e relatou a ocorrência a Maria, pedindo-lhe
que também orasse por ele e lhe transmitisse o dom do sofrimento na graça de Deus. Mostrou-se muito amável com ela e ela também agiu da mesma forma, afirmando estar disposta a compartilhar de todas aquelas suas dores, desde que isso fosse de agrado do Pai Celeste. José não concordou, pois desejava imitar Jesus, estando ciente de todas as tormentas a ele destinadas no futuro. Eram muito grandes essas dores suportadas pelo santo, e ele sofria de desmaios ocasionados por elas e parcialmente pelo seu ardente amor ao Senhor, sendo que elas só eram mesmo aliviadas um pouco na presença de Jesus e Maria. Quando Jesus se aproximava e tomava suas mãos, ele se acalmava bastante e entrava em êxtase, estando indolor, no qual desfrutava das alegrias do paraíso. Lamentava muito ter que deixar os seus queridos, embora, por outro lado, desejasse também ver Deus revelado. Para isso deveria abandoná-los, e isso de fato o mortificava. Durante sua longa enfermidade, Deus teve por bem purificar ainda mais os seus sentimentos de amor, que apesar de já aperfeiçoados, tinham ainda algo de pessoal e transitório ou temporal. Na verdade, os amava sincera e profundamente, mas tirava disso ainda uma certa satisfação pessoal, estritamente humana, de poder estar em sua companhia. Assim, teve de libertar-se dessas emoções tipicamente humanas e privar-se dessas satisfações. E também sem tristeza, somente contentando-se em atender à vontade divina, privando-se de seus prazeres e gostos particulares, daí para frente. Olhando para seus dois queridos, sentia-se apenas desolado em deixá-los de vez. Outras vezes, mostrava-se bem disposto ao vê-los e afirmava: querido filho e amada esposa, terei a grande felicidade de ver-vos eternamente na moradia de nosso Pai Celeste. E assim continuava clamando pela hora de ir para aquela moradia. Sentia-se preparado para sofrer as dores necessárias com resignação. Acontece que elas se faziam sentir muito especialmente à noite, quando Maria e Jesus já se haviam retirado para repousarem um pouco. Ela, às vezes, acordava durante a noite e ia ter com José, levando algum lenitivo para as terríveis dores. Entretanto, na maioria das vezes, o santo permanecia só, pois Deus desejava submetê-lo a testes de solidão e isolamento, acompanhados de dores, sem quaisquer lenitivos de alívio. Ele sofria, mas fazia por aumentar seus méritos ainda mais. Poderia chamar por Maria quando assim desejasse. Não o fazia, para que o Senhor mesmo a enviasse. Confiando na divina providência, dizia: meu Deus, vós desejais que eu sofra pacientemente em silêncio, e eu assim o faço voluntariamente. Mas peço vossa ajuda, pois só sinto-me perdido. Atormentado pelas fortes dores, as oferecia a Deus como parte de pagamento pelas muitas que Jesus deveria enfrentar. Maria, então instruída pelo Senhor, ia ter com ele, e encontrando-o quase sem força, o aquecia e confortava, suplicando a Deus para que as aliviasse. E perguntava por que não a havia achado. E José dizia: não te preocupes. Quando Deus quer aliviar-me do sofrimento, faz com que sintas o estado em que me encontro, e tu me socorres, então, com tua caridade divina. Desta forma, me mantenho no cumprimento de sua suprema vontade. Quando me dás o alívio para minhas dores, então estou contente e aliviado, pois esta é a vontade do Senhor. Maria muito se confortava em observar tais sentimentos de José, mantendo-se em longas conversações com ele, versando sobre as providências divinas e as maravilhas das obras do Senhor.
E José, então inflamado, dizia: Meu Deus, como são maravilhosas vossas ações, e como se mostra infinita a vossa bondade. Que posso fazer para agradar-vos e corresponder a tanto amor e aos favorecimentos todos que me concedeis? É verdade que me fazeis sofrer fortes dores, mas também me concedeis muitas alegrias e aliviais minhas dores através de minha santa esposa e de meu querido Jesus. Se for vossa intenção, fazei que eu tenha dores ainda mais fortes, pois estou preparado em razão da paciência e resignação que me concedestes. Se recebo vossas ordens com prazer e alegria, também aceitarei os sofrimentos todos que me tereis designado. Desta forma, Senhor, estou pronto tanto para alegrias como para sofrimentos. Durante a sua grave enfermidade, nem sempre podia o santo contar com a presença de Jesus, pois ele devia trabalhar para garantir o sustento familiar. Todavia, em algumas ocasiões, ele deixava a oficina e ia ter com José. Maria, de seu lado, o assistia permanentemente e não o abandonava, a não ser pelos curtos períodos necessários para o preparo das refeições. José muito se alegrava com sua presença. Embora desejasse Jesus sempre perto, aceitava a vontade do Senhor quando isso não se mostrava possível. Todavia, nos últimos dias de vida de seu pai, Jesus permaneceu constantemente ao seu lado. Na doença de José, a família experimentou um estado ainda mais crítico de pobreza, pois Maria somente se dedicava ao seu cuidado e Jesus também perdia tempo de trabalho ao seu lado, perdendo muitas horas de remuneração. Mas a divina providência não os abandonava e os socorria, na forma de amigos caridosos e prestativos, e também através dos vizinhos mais íntimos, até mesmo pelos anjos, quando faltassem os demais recursos. Tendo José em mente alguma fruta ou comida especial, o Senhor enviava seus anjos que orientavam Maria no sentido de que ela tomasse as necessárias medidas. Ela então dizia para o marido gentil e delicadamente que Deus providenciará as coisas que ele queria, como de fato havia ocorrido. Passando ele por períodos de fortes inapetência, sem praticamente alimentar-se, o Senhor enviava frutas e alimentos que lhe pudessem agradar. Às vezes essas providências traziam o pão de trigo muito branco que Maria guardava como dádiva divina mesmo. O santo entendia bem a extrema pobreza por que passavam, como nunca antes, aliás, exatamente ao notar a falta até mesmo de pão. Preocupava-se e se aborrecia, suplicando ao Pai Celeste para que providenciasse alimentos para Maria e Jesus. E suas súplicas eram atendidas e a divina providência o socorria em suas necessidades. O santo lastimava interiormente esta extraordinária pobreza a que estavam submetidos os seus queridos. De sua parte, até mesmo se comprazia com o lamentável estado a que haviam chegado e não disposto em seus últimos dias. Nem mesmo o estritamente indispensável para sua sobrevivência tinha para si, como se isso representasse um exercício muito apreciado pelo Senhor. Ele então permanecia virtuoso, condescendente, paciente, resignado e até mesmo alegre, procurando imitar Maria e Jesus. Tornava-se assim um exemplo de virtudes. Mesmo em instantes de dores supremas, jamais disse algo que pudesse significar revolta, somente agradecendo ao Senhor. Meu Deus, se vos compraz agravar minhas dores, estou preparado e vos rendo graças por elas, pois tudo vem de vossas mãos. Simplesmente por nominar a palavra Deus, sentia grande alegria e extraordinário conforto pessoal. Por isso mesmo, na culminância de suas dores, ainda se mostrava alegre e agradecia ao Senhor. Mas Deus desejava testá-lo ainda mais, e de maneira mais definitiva também, para que conquistasse méritos ainda maiores.
O teste foi o de que, além das fortes dores, fazer adicionalmente com que afastasse sua mente dos fatos divinos, esvaziando seu espírito por completo. Em determinada noite, acometido de violentas dores, José se sentiu completamente abandonado, sem qualquer consolação interior. Chamava por Deus, por sua ajuda, sem encontrar o habitual consolo. E ele, privado de tudo, dizia então para si mesmo: Meu Deus, que se passa comigo? Que miserável estado esse em que me encontro? Onde e quando falhei? Que tipo de desgosto vos terei dado para que me abandoneis em horas de maior aflição como são estas? Aqui estão também o Redentor e sua mãe, e eu me vejo abandonado e sem conforto que possa aliviar-me. Eles sabem bem do precário estado em que estou, mas mesmo assim não vêm ter a mim para consolar-me. Oh, meu Deus, tende piedade de mim. Mas se essa for a vossa vontade, que eu permaneça só, aflito e desolado, alegrar-me-ei, aborrecer-vos, para não vos desgostar. Desta forma amorosa e respeitosa, o santo transmitia suas queixas ao Senhor, embora se submetendo completamente à sua vontade. Nesta ocasião, com extremo esforço, levantou-se da cama e foi admirar o céu em busca de alívio em suas dores, pois isso acontecia quando olhava para lá. Contudo, não teve sucesso mais uma vez, e então exclamava: Ó céus, onde se encontra o meu tesouro, a sua tão preciosa ajuda? Encontro-vos agora inatingível e me negais vossa ajuda e consolo. Permaneceu algum tempo junto à janela e depois voltou ao leito, onde porém não descansava em razão das fortes dores e de sentir-se privado de qualquer consolação. Chorava copiosamente e suplicava ao Senhor para que lhe indicasse qual a falta cometida, pois ele a abandonava e a desamparava. Agitava-se muito, mas nada conseguia de positivo. Por isso, um pouco mais animado e resignado, dizia: Com certeza Maria virá a mim trazendo os lenitivos necessários, e eu, já de vê-la, estarei aliviado e confortado, pois ela solicitará por mim as graças de que necessito. Virá também Jesus, e o meu coração estará assim pleno de contentamento, e meu espírito encontrará a alegria perdida. E ele permanecia então à espera de seus queridos, sabendo que somente em tê-los perto de si já melhoraria significativamente. Na manhã seguinte, contudo, e por orientação do Pai Celeste, Maria e Jesus tardaram bastante para a sua costumeira visita matinal ao santo. Mais uma vez o Senhor desejava testar e exercitar a paciência do santo. E isso de fato aconteceu, pois ele, em tais circunstâncias anômalas, mostrou imenso espírito de resignação, pois, achando-se indigno de tudo, compreendia a sua ausência. E dizia: A verdade é que não mereço que eles se lembrem de mim. Não será de estranhar-se que se afastem e me abandonem, porque é isso que mereço. Temia que, em razão de sua falta de méritos, fosse abandonado pelos seus queridos, achando-se indigno de sua assistência. A tal ponto assim se sentia que, bem no final de sua vida, falou de tal temor com Maria. E ela lhe assegurou que eles jamais assim agiriam, e ele então se acalmou. Nesta aflição tão grande, chegaram Maria e Jesus para sua costumeira visita. Ele só em vê-los sentiu-se grandemente aliviado em suas preocupações, embora aquelas terríveis dores não o deixassem sossegado. Maria apressou-se em dar-lhe os necessários medicamentos para acalmá-las, mas não era isso que tanto o incomodava. Procurava algo que lhe desse pleno conforto espiritual, a graça e o amor de seu Deus que julgava ter perdido. Preocupado e aflito, olhava para Jesus e lhe dizia através do seu coração: Querido Jesus, meu verdadeiro bem, sabes em que estado me encontro. Por piedade, socorre o teu José, tão abandonado e desamparado.
Jesus o fitava compadecido, mas deixava que assim permanecesse para que adquirisse ainda maiores méritos e também porque seu Pai Celeste assim desejava. José, crendo que ele não o tivesse ouvido, dizia ainda mais: Ah, meu querido, agora me tratas como de fato mereço. Na verdade, o tratamento que me dispensas é melhor do que aquele merecido por mim, pois verdadeiramente não sou digno de tua presença. Muito justamente não me dás ouvido, pois não estive à altura das graças e favorecimentos que me concedestes. É justo que me mantenhas assim até o último instante de vida, agindo com justiça. De bom grado aceito o desamparo em razão da minha não correspondência e ingratidão. Em seguida, observava Maria, que tentava aliviar suas dores de alguma forma, e ele dizia para si mesmo: Ah, querida Maria, se soubesses em que estado se encontra meu espírito, pedirias ao Senhor que me desse o desejado sossego eterno. Vejo que nem mesmo tua amável companhia pode trazer-me a habitual alegria. Disso concluo que Deus me quer assim aflito e desamparado, e eu me humilho perante Ele e me conformo à sua vontade. Desta forma, José passou todo o dia em atos de resignação, sofrendo com muita paciência, e nisso foi completamente assistido por Maria e Jesus, que jamais o abandonaram. Acontece que Deus tinha em mente colocar uma vez mais à prova a lealdade e a confiança de José. Assim permitiu que o demônio mais uma vez o tentasse da forma seguinte. À medida que José se via progressivamente privado de sossego e serenidade, foi também assaltado por súbito desejo de praticar a deslealdade e a impaciência. Conhecendo-o, pode-se imaginar em que terrível estado estava, com dores lacinantes, sem alívios e terrivelmente tentado pelo demônio. Mas galhardamente superou essas tentações, mostrando-se leal, confiante e paciente. Dessa forma, e através de confissões, recorreu a Deus. Embora crente de que ele o havia abandonado, ainda acreditava em sua bondade e clemência. Seguro de que ele não tardaria em socorrê-lo, mostrou infinita paciência em seus sofrimentos e praticou todos os atos imagináveis de virtude, na verdade heróicos. Após muitas horas de lutas com esses problemas, pedindo ao Senhor ajuda, com toda a humildade em seu coração, recebeu a visita de Jesus, cuja presença afastou o demônio de imediato. Vendo seu filho, abriu seus braços e exclamou: Jesus, meu querido, socorre-me, pois me encontro em terrível aflição. De fato, completamente exaurido de forças vitais, deveria morrer dentro em pouco. Jesus o socorreu, fazendo com que se libertasse daquelas horríveis tentações, e ele então melhorou um pouco, embora não conseguisse aquela desejada consolação. Permaneceu alguns dias delirante e, recebido o almejado alívio, e tendo atingido algum sossego, acalmou-se temporariamente. Depois disso, recebeu Maria e lhe contou suas atribulações todas. Ela o exortou para que sofresse com alegria generosamente, pois, naquele período difícil, o Senhor desejava cobri-lo de ainda maiores méritos para que ele fosse grande em seu reino. Assegurou-lhe também que Deus não o abandonara, mas que permanecia constantemente em sua companhia, dando-lhe novas forças para enfrentar tudo o que fosse necessário, e que muito se comprazia em vê-lo confiante e leal. Embora ele não atingisse o desejado conforto, nem mesmo com essas lindas palavras de Maria, tais afirmações serviram pelo menos para que se animasse algo e visse aliviadas suas angústias. Voltando-se para ela, agradeceu profundamente e suplicou para que rezasse ao Senhor por ele, e também para que não fosse abandonado em aflições como fora, e para que ele lhe retribuísse o sentimento interior de amor que sempre possuíra. Se fosse vontade de Deus, permaneceria desamparado de sua presença, pronto a resignar-se com tudo. E ela lhe assegurou que tudo seria feito segundo os seus desejos.
De fato, não deixava de atendê-lo, prestimosamente em tudo rezava ao Pai Celeste para que concedesse a ele a desejada serenidade, realizando tudo com caridade, amor e boa vontade, como jamais foram praticados. José estava ciente dessa sua caridade, atenção e carinho e se mostrava muito grato por isso. Na verdade, até mesmo se constrangia em ser servido por criatura tão digna, pois conhecia sua elevada dignidade. Não sabendo como retribuir tanta estima e amor, observava os locais onde pisara para beijá-los após ela ter saído. Agia desta forma para mostrar aos anjos a estima e veneração que nutria por Maria. Mostrava este mesmo procedimento em relação a Jesus, embora em sentido ainda mais elevado, uma vez que se tratava do Filho de Deus. Recebia com prazer os alimentos que lhe eram levados por sua esposa, como vindos do céu, e se alimentava contritamente com imensa satisfação espiritual, embora com muita dificuldade na ingestão dos alimentos. Eram sacrifícios em razão das náuseas que tinha. Jamais demonstrou qualquer repulsa, e muito menos recusa, mas profundo agradecimento e satisfação com aquelas comidas especialmente preparadas para ele por Maria. Esforçava-se ao máximo por comer, tentando superar sua inapetência causada por aquelas náuseas todas. Vamos ler no próximo vídeo. Antes de sua morte, José recebe graças especiais.